você poderá nos acompanhar, porque nós iremos projetar alguns slides e iremos, durante esse tempo, refletir mais uma vez sobre atributos de Deus. E hoje vai ser uma espécie de continuação da semana passada. A semana passada nós falamos de que Deus é justo. E hoje a justiça de Deus vai estar novamente em evidência na nossa palavra desta noite. Por isso nós estamos chamando de parte 2 da mesma mensagem, só que hoje a justiça de Deus exige prestação de contas, é uma espécie de subtema para que nós possamos entender que não basta a gente compreender que Deus é justo, mas um Deus justo requer também que justiça seja feita. E eu quero convidá-los para um texto de Oséias, um dos profetas menores, capítulo 12. Nós leremos 6 versículos da profecia de Oséias, os 6 primeiros versículos. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com seus caminhos. De acordo com as suas ações, lhe retribuirá. No ventre da mãe, segurou o calcanhar de seu irmão. Como homem, lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel, encontrou a Deus e ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte-se para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça, confie sempre no seu Deus. O que estes versículos têm a nos ensinar hoje à noite? Primeiro, que o Deus justo chamou o seu povo para um ajuste de contas. O ministério de Oséias, ele foi principalmente no Reino do Norte. Sabemos que Israel teve um período da sua história que estava dividido em Reino do Sul, Judá, Reino do Norte, Israel. Estima-se que esse ministério do profeta Oséias aconteceu por aproximadamente 60 anos, entre os anos 784 a.C. até 720, 722 a.C. O que chama a atenção neste capítulo e que já começa a falar ao nosso coração é o fato de que antes de declínio, antes de ajuste de conta, antes de aplicar justiça e juízo, Deus sempre mandou os seus arautos para estarem alertando o povo, para chamarem o povo a uma decisão, e não é diferente da parte do ministério do profeta Oséias. Sem dúvida alguma, havia um grande declínio moral na nação de Israel naquela época, mas Deus levanta um profeta para fazer um convite a este povo, para que este povo possa se retornar de novo para os braços do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus continua falando. Deus nunca calou-se na história. Nos dias de hoje, Deus está falando. Eu creio que Ele está falando muito nos dias de hoje. Até mesmo em virtude de tudo aquilo que nós estamos enfrentando como sociedade, e o mundo inteiro, nenhum país do mundo está vivendo um momento em que não tenha que fazer perguntas com uma grande interrogação em sua mente. Deus tem falado. A questão básica é: será que eu estou ouvindo? Mas não é somente agora em tempos de pandemia que Deus tem falado. Deus falou o tempo todo, Deus tem falado o tempo todo. E nós precisamos entender que estamos também vivendo em nossa geração um momento em que a atenção para o que Deus fala deve ser levado muito a sério por causa do declínio moral, declínio espiritual que a nossa sociedade tem vivido.
Existe um livro de Robert Fulghum, que foi escrito 1990, 1980 e pouco, e o título do livro, traduzido para o português, é Tudo o que realmente preciso saber, eu aprendi no jardim da infância. E o que este livro propõe a dizer é que o essencial para a nossa vida em sociedade, relacionando com as pessoas, sobre bondade, educação, como é que eu devo tratar as outras pessoas, sobre justiça, higiene pessoal, compartilhamento, enfim, todas as coisas básicas que eu preciso saber para viver em sociedade ou para viver no mundo de modo geral, eu aprendi no jardim da infância. Não no jardim da infância, literalmente, no banco de uma escola, fazendo jardim 1, jardim 2. O que ele quis dizer é que tudo nós aprendemos no berço, lá no começo da nossa vida, numa soma de influência da nossa família, dos nossos primeiros professores, mas tudo o que eu preciso, eu aprendi naquela ocasião, naquela época. Depois disso, eu agrego outras informações. Depois disso, eu aprimoro essas informações. Mas o básico foi aprendido lá. Eu estou vivendo a fase dos netos. E eu tenho visto os nossos filhos educando os nossos netos. E ensinando princípios, verdades, dando conselhos. Às vezes, mais do que conselhos, tem que vir uma repreensão, talvez até mesmo uma disciplina, mas tudo visando formação. E aqueles que estudam comportamento humano dizem que a formação, ela causa um efeito duradouro e resultados extraordinários quando elas são feitas nos primeiros 8, 9, 10 anos de vida. Por isso, quando a gente abre esse livro, só para poder voltar de novo ao livro, esse livro foi por uns 2, 3 anos um dos livros mais vendidos na época do seu lançamento. E depois, quando a gente vem para uma figura extremamente conhecida no nosso mundo, C.S. Lewis, ele fala também que a palavra do Evangelho do Senhor Jesus tem regras, e a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus e o próprio Deus a quem nós servimos, tem regras imutáveis, porque Deus é perfeito, por isso ele não muda. Aquilo que era certo na época do Velho Testamento, do ponto de vista de princípio, mesmo que a cultura mude, a ciência avance, mas do ponto de vista moral e espiritual, continua sendo verdade para os dias de hoje. E exatamente por isso, diante de um Deus absoluto, de um Deus perfeito, de um Deus justo, de um Deus que realmente é imutável, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que comportar? Eu queria dizer para você, nesta introdução, que os dias do profeta Oséias e os dias de hoje têm algo em comum. O declínio moral e espiritual do povo continua. E exatamente por causa disso, a única esperança é a intervenção divina através do Espírito Santo, que traz luz do Evangelho e a glória de Deus em Cristo Jesus até nós. Você precisa da luz do Evangelho. Tem muitas vozes por aí. Mas cuidado, para que você consiga escutar a voz de Deus. Existem muitas influências por aí, mas cuidado, quem traz a luz da verdade para o seu coração é o Espírito Santo, através da palavra. É Jesus Cristo, que foi a encarnação da verdade, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por isso, se você quer saber como é que Deus vai aplicar a sua justiça, você tem que primeiramente dar uma olhada nas Escrituras Sagradas, dar uma olhada em Jesus e deixar o Espírito Santo agir em você e através de você. Tem um texto da Palavra de Deus que eu quero trazer para nós hoje. E nesse texto que eu quero trazer hoje, nós vamos aprender que toda crise e todo declínio começa de duas coisas correlacionadas. A primeira delas começa com a rebelião. E como é que ela termina? E as duas coisas estão entrelaçadas. Termina com a soberania de Deus. Então você pega a rebelião humana,
a soberania de Deus, e aí você vai entender como é que você deve agir, reagir e se comportar diante da sociedade de modo em geral. Queria trazer então o texto de Romanos. Esse texto eu vou fazer um pequeno comentário sobre ele, porque esse texto ele é tão objetivo, tão claro, tão direto, que ele não requer muitas regras de hermenêutica para interpretá-lo. Basta apenas você ler com atenção e escutar o que o apóstolo Paulo está dizendo, e você vai responder para você mesmo se eu vou ficar com as vozes que eu estou escutando na minha geração, eu só vou ficar com a voz da palavra de Deus, Novo Testamento. O primeiro texto que eu li foi de Oséias, Velho Testamento. Esse texto é um texto de Paulo, pós-Jesus Cristo. Ele se converteu depois que Jesus morreu e ressuscitou. E o apóstolo Paulo foi quem escreveu esse texto para a igreja em Roma. E olha o que diz o texto da palavra, Romanos 1, a partir do verso 24. Deixe a voz do Senhor falar ao seu coração. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou. Eu queria que você prestasse atenção nessa expressão, porque ela vai aparecer mais vezes. Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, olha aí de novo a expressão, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, ó a palavra aí nossa do culto de domingo passado e de hoje, injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental. Estou repetindo, né? Esse texto já foi lido, desculpe. Vamos para o versículo 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Verso 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, vou repetir, embora conheçam justo, a palavra justo, decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Meus queridos, verso 24, depois de falar que o homem suprimiu a verdade, aparece, Deus os entregou, verso 26, Deus os entregou, verso 28, Deus os entregou. O que nós temos nesses 3 versículos é o que a gente chama de digressão, afastamento, distanciamento, desvio. O homem se entregou, o homem pecou, aliás, por causa da luxúria, por causa da imoralidade. Deus permitiu, se entregou, ele deu mais um passo de distanciamento, Deus permitiu, ele deu um segundo passo de distanciamento. Em outras palavras, o homem fez as suas escolhas e Deus permitiu que ele colhesse os resultados das escolhas que ele fez. Mas o texto fala que essas luxúrias e paixões,
tornaram as mentes depravadas e, além disso, tiraram do homem e da mulher a capacidade de pensar de modo correto acerca de si mesmos e acerca do mundo, do universo onde eles habitam. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não nos fez assim. Nós descemos para o patamar inferior da vida, por conta própria, rebelião, desobediência, queda. Por isso nós saímos do padrão que Deus criou e descemos para o andar de baixo. Portanto, não adianta nós acharmos que isso é natural. Deus me fez assim. Já viu quantas desculpas nós encontramos de pessoas que querem justificar seus erros? Não, foi Deus que me fez assim. Negativo. Deus te fez perfeito. O pecado é que danificou a sua vida. E mesmo assim, Deus, na sua graça, bondade, amor, misericórdia, ainda planejou algo para tirar você dessa situação. Por isso, nós somos indesculpáveis e o Senhor um dia vai nos chamar para um ajuste de contas. Não nos enganemos. E eu termino esta fase da reflexão com o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 15, que dá para nós uma espécie de resposta sobre essa digressão, esse afastamento. Ele diz assim: então, quando a luxúria é concebida, ela dá à luz ao pecado. Você viu como é que começa o processo? E quando o pecado é realizado, produz a morte. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. É assim que acontece. Nós vivemos hoje uma sociedade que diz que não acredita na Bíblia, ou quando não diz, pratica como se estivesse dizendo isso. Acha que Deus pode ser descartado. Em muitas sociedades e em muitas comunidades, Deus é desnecessário. Quando você confronta o pecado de alguém, principalmente na área moral, você vai encontrar desculpas tais como, alegações tais como: ah não, eu estou estressado, é uma fragilidade produzida pelo meu estado emocional. Ou então você vai encontrar dizendo assim: mas eu já fui enganado. Eu estou apenas repetindo algo em virtude do engano pelo qual eu passei, ou que pessoas me enganaram. Eu sofri um desapontamento na minha história amorosa. A sociedade me conduziu para este comportamento. São tantas desculpas para as perversões, que a gente quase que começa a dizer o seguinte: o culpado de tudo é Deus. Afinal de contas, foi Deus que permitiu que tudo isso acontecesse, então Ele é o culpado. Eu queria, nessas alturas, dizer para você que a Bíblia também afirma que de Deus não se zomba. Por isso, os homens que pecam terão que um dia prestar conta, e aqueles que zombam de Deus, ou que culpam Deus, ou acham que Deus errou, também vão ter que comparecer diante do tribunal de Deus. Em toda a história sempre foi assim. O Deus justo e o Deus de justiça, Ele quer, ou Ele vai chamar você por uma prestação de contas. Voltando àquela ilustração do livrinho de Fugum, talvez o que você precisa ouvir são as palavras de Oséias, que de certa forma podem ser ilustradas com a história do livro. Volte-se. Volte-se aos primeiros ensinamentos, à base da sua fé. Volte-se para Deus. Preste atenção, porque é exatamente isso que nós vamos aprender com a história de Oséias. A primeira coisa que Deus faz é resgatar a história de Jacó. Verso 2. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com os seus caminhos. Jacó aqui representa os dois reinos, é a totalidade de Israel, mas especificamente nesse texto, ele é sinônimo de Judá. E o que o texto está dizendo é o seguinte: ele vai retribuir de acordo com as suas ações.
Só que, quando ele lê, ou quando o profeta fala sobre isso, existem 3 acontecimentos, ou 3 eventos principais que são citados nessa passagem. O primeiro evento, e eu vou passar por eles de maneira rápida, é conhecido de todos nós, foi o nascimento de Jacó. Jacó, neto de Abraão. Um dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó tinha um irmão gêmeo, Esaú. Esaú era o primogênito, nasceu primeiro. Mas o texto bíblico relembrado aqui por Oséias é que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Literalmente, no texto hebraico, no texto original, essa expressão de que ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, simboliza o tipo de pessoa que Jacó iria se tornar. Um enganador. Não é só um agarrador de calcanhar, mas um enganador. E, de fato, ele foi um enganador. Enganou seu irmão, enganou seu pai, enganou até mesmo a sua mãe, de certa forma. Ele passou a sua vida como um enganador. Ou também, uma outra forma de interpretar, é alguém que faz o outro tropeçar, porque agarrou no calcanhar. Além de um enganador, ele é alguém que faz o outro tropeçar. Esse nome foi apropriado para este homem, para este personagem. Sabemos que os nomes da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, eles eram apropriados. E eles traziam consigo um significado. E eu não vou citar, mas você sabe muito bem, quem já teve o mínimo de contato com a leitura bíblica, Moisés tirado das águas, não é? Você tem Isaque, que é riso, porque é o filho da velhice, e eles se riram quando o anjo foi dar a notícia que Sara ainda iria se engravidar naquelas alturas do campeonato. Então você percebe que o nome na Bíblia tem significado, carrega consigo uma carga. Por isso Jacó, enganador. Depois ele cita um segundo evento, Jacó no vale de Jaboque. Gênesis capítulo 32, quando ele veio para atravessar com a sua família, passou a família adiante, ele ficou para trás, ficou naquele vale. Ele estava com medo, mas naquele vale, ameaçado, amedrontado, ele teve um encontro com o Senhor. Ele mandou presentes para o seu irmão, ele queria apaziguar a relação com o seu irmão, mas ele ficou para trás, separado dos grupos que ele mandou sua família em 2 grupos. E naquela noite, ele teve uma luta tremenda com Deus. Essa luta que ele teve com Deus no vale de Jaboque causou uma transformação extraordinária na vida de Jacó. Depois de uma noite toda lutando, quando o anjo fez menção de ir embora, Jacó disse, reconhecendo o que estava acontecendo, fazendo a leitura certa do que estava acontecendo, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E a Bíblia diz que ele foi tocado ali na articulação da coxa, saiu dali manquejando, marcado pelo Senhor, mas saiu dali uma nova criatura, uma nova pessoa, transformado pelo Senhor. E a partir daquele dia, o seu nome passou a ser aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Não é mais Jacó, é Israel, príncipe do Senhor, soldado do Senhor. Este foi o nome daquele que estava sendo destinado pelo seu nascimento a ser alguém que fazia o outro tropeçar, um agarrador de calcanhar, um enganador, mas agora ele é um soldado do Senhor. A teologia chama o que aconteceu de teofania. Seu nome foi mudado depois da sua luta com Deus, teofania. Porém, nós temos visto hoje, eu sou pastor há quase 40 anos, mais quase 4 de seminário, então eu estou no ministério há mais de 44 anos, ou mais de 43 anos, melhor dizendo. E eu tenho visto muita coisa milagrosa e extraordinária acontecer
no ministério de muitas pessoas muito especiais. Deus tem usado gente de modo extraordinário e milagroso. Mas eu tenho visto muita gente que diz ter tido um encontro com Deus de maneira sobrenatural e aparece dizendo que teve uma visão, que Deus visitou ele à noite, que ele foi no monte e encontrou com Deus, foi não sei aonde conversou com Deus. Meu querido, quando você tem um genuíno encontro com Deus, você cai por terra, como morto. E eu preciso que o Senhor te tome pela mão e te erga e te levante, porque a nossa natureza pecaminosa não tem condições de prevalecer diante do Senhor sem que haja uma marca visível, inconfundível deste encontro. Isaías, quando estava no templo, que ele viu o Senhor naquela visão extraordinária de Isaías, capítulo 6, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é tão simples assim dizer assim, eu vi o Senhor face a face. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, porque nós não suportamos a santidade de Deus, a justiça de Deus, a pureza de Deus. Agora você pode ter manifestações de Deus na sua vida, ou então você pode ver Deus através de Jesus Cristo, que veio ao mundo para revelar Deus a você. Mas mesmo assim, um encontro genuíno com Jesus, um encontro genuíno com Deus, transforma, muda. A vida não pode ser a mesma, não vai continuar sendo a mesma. Por isso, me perdoe a minha incredulidade, mas tem muita mentira por aí, querendo causar impacto na vida das pessoas, onde a vaidade e a arrogância faz com que alguns dizem, eu estive com o Senhor, eu vi o Senhor face a face, eu encontrei com o Senhor. A gente consegue identificar isso de modo muito fácil, porque um encontro com o Senhor marca definitivamente a vida de uma pessoa. A visita do Senhor para Jacó transformou a vida de Jacó para sempre. Depois nós temos um outro episódio citado no texto de Oséias, que é Jacó de volta a Betel, lugar onde ele se encontrou com Deus enquanto fugia. E agora ele retorna de modo diferente. O primeiro encontro foi um encontro estranho. Ele chega lá e pede uma coisa, pede outra, e faz planos, cheio de ideias. Mas agora ele volta para Betel sem nenhuma presunção. Agora ele volta para Betel e tudo que ele pede é apenas comida e uma segurança eventual quando ele tivesse o seu encontro com Esaú. Ele não está mais presunçoso. Agora o nome dele já não é mais Jacó, já tinha sido transformado, ele é uma nova pessoa. Ele é agora Israel. Ele chega a Betel agora por obediência, direção de Deus. Antes ele chegou porque ele quis, para fazer um altar. O alvo principal era ele próprio, mas agora não. Agora o objetivo é Deus. Aqui está o contraste, não é? Aqui está o contraste. Jacó, que era um enganador, um trapaceiro, um arrogante, um ignorante, colocou uma pedra e quis construir uma casa para Deus. Que condições um homem desse tinha de construir uma casa para Deus? Porque Betel significa isso aí, casa de Deus. Mas agora, Jacó foi transformado. E ele volta nesse mesmo lugar. E agora sim, ele volta porque ele não tem a mesma presunção e arrogância. Ele é um homem completamente transformado. Ele está voltando porque Deus mandou ele voltar. É uma nova criatura. Deixa eu dizer uma coisa para você, depois que recapitulei essa história de Jacó. Quantos anos Jacó viveu como Jacó? Quando foi que ele foi transformado para Israel? E não mudou apenas o nome, mudou a sua história, trajetória de vida. Quando foi que isso aconteceu? Essa pergunta eu faço apenas para dizer para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que nunca é tarde para voltar de novo
para os princípios do Senhor. Não é tarde para lembrar o básico, para lembrar o que foi aprendido no jardim da infância. Nunca é tarde para voltar-se para o Senhor em obediência e fé, com bastante humildade, sabendo que Deus é um Deus perdoador, nós já aprendemos isso. Ele é um Deus misericordioso, nós já aprendemos isso. Ele é um Deus gracioso, nós já aprendemos isso. E nunca é tarde para que isso aconteça. Por isso o verso 6 de Oséias diz: portanto, volte para o seu Deus, pratica a lealdade e a justiça, confie sempre no seu Deus. Essa palavra de Oséias eu posso repetir e dizer que é a palavra de Deus para você hoje, em pleno século 21. Deus está dizendo para você que está tendo acesso a esta mensagem, a mesma coisa que ele disse através do profeta Oséias. Olha, portanto, volte-se para o seu Deus. Portanto, pratique a lealdade e a justiça. Portanto, confie sempre no seu Deus. Esse é o contraste entre os touros, os animais, os ídolos que foram colocados nos altares e o altar que é construído em Betel, casa de Deus. Em Betel, você vai adorar o Deus verdadeiro e único. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que é encontrado em Betel com a bênção da promessa que ele fez ao patriarca Abraão. A promessa: de ti farei uma grande nação. Veio a resposta da promessa em Isaac, filho único, filho da promessa, que nasceu na velhice de Abraão e Sara. E agora o Jacó, o trapaceiro, o enganador, que teve longe do Senhor, volta-se a Betel, volta-se para Deus. Por isso, nunca é tarde para que nós possamos retornar ao lugar onde Deus falou conosco. Retornar ao lugar onde Deus se revela a nós. Segundo, pelo versículo 6 que eu citei, Deus ordena o retorno àquilo que é básico. O básico requer apenas que nós nos arrependamos, que com humildade a gente lamente a situação que a gente está vivendo. Se você abriu mão da sã doutrina, abriu mão das verdades da palavra, é hora de se arrepender e dizer: Senhor, eu reconheço que estou errado. As advertências das Escrituras, elas são tão reais e aplicáveis hoje, quanto foram no dia em que foram escritas nos tempos de Oséias ou dos demais escritores das Escrituras. É verdade para eles, é verdade para nós. Já foi verdade no passado, é verdade hoje. Romanos 12, outro texto de Paulo, fazendo esse balanço entre o Velho e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento. O que Paulo diz nesse conhecido texto de Romanos 12, versículo 1? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E olha a segunda parte: não se amoldem. Não tomem a mesma forma, o mesmo padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você que tem a palavra de Deus na mente e no coração, você não pode se adequar aos padrões do mundo. É o mundo que precisa sofrer o nosso testemunho, sermos luz para este mundo, para que eles entrem no padrão da palavra de Deus, no padrão de um servo de Deus que leva essa palavra a sério. E o texto continua dizendo: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja quem você é vocacionado para ser.
Encontre-se com Deus e não seja um mero religioso, mas seja uma pessoa transformada e transformadora, renovada, que vive uma novidade de vida e que leva essa novidade de vida para outras pessoas. Quebrantada, rendida aos pés do Senhor, que aprendeu a pensar de modo correto acerca de si mesmo e acerca do universo que nos envolve. Pessoas que diz não para os holocaustos pagãos, não para as idolatrias, mas que diz sim para Deus. Diz não para o espírito enganador, mas diz sim para o Espírito Santo. Diz não para os apelos do mundo e diz sim para os apelos do Senhor. Por isso o texto é: volte ao básico, volte-se para Deus. Venha de novo para Betel. Venha de novo para os braços do Senhor em fé e em obediência. Um outro texto da palavra que eu gosto muito, Miqueias 6:8, que tem mais ou menos o mesmo teor de Oséias, que chama para uma prestação de contas. Olha o que diz o texto: Ele mesmo mostrou a você, ó homem, o que é bom, e que o Senhor exige: que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Um texto muito parecido lá no Pentateuco, Deuteronômio 10:12. Agora, Israel, o que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, ande em todos os seus caminhos, ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. É simples assim. Nós complicamos, mas é simples assim. Você sabe que quando esse texto de Miqueias diz assim, ele mostrou a você, ó homem, nós vivemos um período privilegiado, porque Deus já mostrou para nós que vivemos pós-nascimento e morte de Jesus, Ele já mostrou para nós o que é bom. Ele já mostrou para nós tudo o que nós precisamos saber. Nós hoje não vivemos mais na sombra, nós vivemos debaixo da luz. Nós sabemos absolutamente tudo, porque Jesus já abriu o caminho para nós. Nós não precisamos mais nos afastar, isso é tolice. Tirar os olhos das atrações do mundo e voltar os olhos para Jesus é sabedoria. Voltando à experiência de Jacó, o verso 32 do capítulo 35, disse, pois, Jacó aos de sua casa, e aqui a gente vai terminar só com esses versículos bíblicos que eu vou citar aqui, e a conclusão. Diz assim, livrem-se, isso é Jacó dizendo para sua família, todos os que estavam com ele, seus servos também, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, deuses estranhos. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus que ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Deus tem sido fiel. O apelo de hoje à noite, ou de hoje neste culto, talvez você vai assistir essa mensagem em um outro horário, em um outro dia, mas o apelo de hoje, o apelo desta mensagem de hoje, é o seguinte: Deus nos chama para prestar contas. Mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele deu e dá inúmeras oportunidades para nós. Quando eu preguei sobre a primeira mensagem sobre a justiça de Deus, eu disse que Deus é justificador. Puxa vida, você vai deixar passar essa oportunidade de ir para Jesus, para a cruz do Calvário e aceitar aquilo que Jesus Cristo pagou pelo seu pecado? A Bíblia diz que quando eu aceito, o nosso Deus diz assim, eu vou nos arquivos e vou pegar todos os seus pecados, as suas dívidas, e vou simplesmente anulá-las, rasgá-las, porque eu aceito o pagamento. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz foi aceito pelo Pai. Mas sabe qual é o grande problema da humanidade?
é que falta humildade para nós entendermos que não tem outra saída a não ser nos rendermos, aceitarmos o que foi feito por nós e simplesmente, humildemente, arrependermos, entregarmos tudo para Jesus, para que essa dívida seja totalmente anulada, apagada. Deus está nos chamando Deus está nos chamando para o arrependimento, porque um dia Ele poderá nos chamar para a prestação de contas. Deus é justo. Essa história de falar Deus é bonzinho, no final todo mundo vai para o céu, não tem juízo, isso é um engano demoníaco que o diabo põe na sua mente e no seu coração. Deus é bom, é longânimo. Nós que somos do tempo, do Cronos, podemos dizer assim, depois de Jesus, tem mais de 2000 anos a paciência de Deus para com a humanidade. Mais de 2000 anos. Deus dizendo assim, volte-se, vá para a cruz, arrependa-se. Só que, infelizmente, Judá não ouviu, e por isso teve o cativeiro, por isso tiveram as punições. Mas aqueles que ouvem a sua voz, como Jacó ouviu quando voltou a Betel em obediência e fé, esses são abençoados. Você não precisa ficar em casa com medo hoje do juízo de Deus. Não precisa. Basta que você se volte para Betel e receba a bênção e a promessa de Deus. Que Ele seja honrado e glorificado na sua vida e nas decisões que você está tomando agora diante dele. Amém. Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja conosco, que estamos aqui neste templo, esteja com cada um que está neste exato momento acompanhando este culto, prestando este culto junto conosco, com aqueles que vão assistir, ouvir essa mensagem em outros momentos, e com todos os filhos do Senhor espalhados pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Boa semana.